Uhum. E aí vocês me digam se ainda dá pra ver a tela. Tá, beleza. Tá abrindo. Perfeito. Tá. Se eu coloco pra tocar, Ah, ficou legal. vocês conseguem ver eu passando? Dá pra ver, tranquilo. Tá. Então, pessoal, vamos dar começo a esse seminário aqui, do dia de hoje, do Núcleo Física Teórica e do grupo de Teoria de Informação Quântica e Termodinâmica. Bom, nesta oportunidade eu convidei ao Eduardo Mascher, que ele fez bacharelado em Física na Universidade Estadual de Londrina e ele fez mestrado em Física na Universidade Federal do ABC. E atualmente é pesquisador na QTech, na Holanda. Então, Eduardo, fica à vontade, pode começar a sua apresentação. É, bom, eu vou apresentando e aí, se surgir alguma dúvida, pode perguntar. Uhum. Mas no final, eu espero que a gente também tenha um tempo para trocar uma ideia. Espero que não surjam dúvidas também. Uhum. Beleza. Como o professor Moisés tinha pedido, a apresentação vai ter um pouco mais sobre quais são as oportunidades dessa área. Então, quais são as áreas que estão dentro dela, que precisam, que são desenvolvidas, né, dentro de uma empresa, um instituto de pesquisa ou até uma universidade ou uma startup. E como fazer para ingressar nessas áreas, né? Quais são os tipos de oportunidades que a gente vai conseguir ter ao longo da nossa carreira, né, da nossa formação, requisitos e tudo mais. E por fim, eu vou listar só umas aplicações para dar uma visão geral do que a gente consegue fazer dentro da área. Mas, enfim, o objetivo eu acho que é mais focado, de fato, no processo em si. E aí, para começar, tem eu fiz meio que listando do mais baixo ao mais alto. E aí, ao meu ver, o mais alto, o mais baixo seria dessa parte de design de layouts de wafers e chips. Tá, o que seria esse wafer e o que seria esse chip? Né? Bom, basicamente todo componente eletrônico que a gente tem, principalmente os que envolvem alguma forma de processamento, eles são desenvolvidos no que a gente chama de wafers. Então, são geralmente discos de materiais de silicatos, né? Vem daí a palavra chips de silício. E aí você tem todo um processo de fabricação desses materiais ali nesse wafer, né? Nesse disco. E dependendo do tamanho do disco e dependendo quantos transistores ou quais são os componentes que você precisa pôr lá ali dentro, você consegue ter de algumas centenas a centenas de milhares de chips ali dentro, nesse wafer. E esse wafer pode variar de 2 polegadas até 16 polegadas, dependendo do tipo de aplicação. O mais comum geralmente é entre 2 e 4 polegadas. Então, e aí, para você conseguir construir, né, o objeto final, né, que seria um processador quântico, para utilizar para todas as aplicações que a gente tem conhecimento, você precisa partir de um desenho, né, de um layout, ou seja, de como vai se organizar essa estrutura do chip nesse material. Então, isso envolve várias ferramentas e técnicas. Tem o desenho dessas duas, que são ferramentas que são bem utilizadas na área.
onde você vai literalmente fazendo os desenhos, né, de cada componente, dizendo qual seria o tipo de camada que ele pertence, né, se é uma camada mais basal, se é uma camada mais superior, como que eles vão ser montados, em que sequência e assim por diante. Seriam basicamente as instruções que você precisa para dizer para a pessoa na hora de fabricar o material, né, fabricar esse chip, quais os passos e processos que ela vai precisar fazer para construir de fato esse chip e esse componente que você desenhou. Então, essa área é bem basal porque é por onde você vai começar a pensar e construir o chip, no caso. E ela é de suma importância porque sem ela você absolutamente não vai conseguir fazer isso. Só para ter uma noção, os chips geralmente variam os transistores ou até as junções Josephson, por caso de supercondutores, que seria uma unidade de armazenamento de informação quântica, né, do qubit, por exemplo. Eles podem variar de tamanho, mas está ali na casa de micrômetros, entre algumas dezenas de micrômetros e algumas centenas de nanômetros. Então, você precisa de equipamentos especiais para fabricar isso, precisa de equipamentos especiais para conseguir enxergar que está tudo certo. E tudo começa nessa área de desenvolvimento dos designs. Então, aqui você fabrica tudo na escala real. E aí vai gerar um arquivo e a pessoa que vai fazer a fabricação usa esse arquivo para carregar no microscópio, no equipamento que vai produzir esse material. Então, o primeiro seria esse design de layout e o segundo processo, então, seria a fabricação de fato. E aí, como eu estava explicando, esses componentes, né, que são necessários aos tijolos, né, desse chip, você tem que definir no design. Então, você tem que dizer basicamente que seria uma planta, né, do chip. Onde vai cada coisa, qual a ordem que você tem que colocar tudo. E, usualmente, a escala de milímetros a nanômetros, o desenho, né, que você vai fabricar. Então, você pode precisar, talvez, fazer uma delimitação, né, de uma área. Então, isso vai envolver milímetros. Mas, geralmente, as coisas são pensadas em escala de nanômetros. Então, centenas a milhares, até mais de nanômetros, é a escala usual assim, que a gente considera na hora de fabricar. E aí existem várias técnicas de fabricação. Algumas são mais precisas que outras, outras são mais rápidas. Então, dependendo do tipo de material, o tipo de chip que você quer produzir, a finalidade dele, cada técnica vai ter uma aplicação mais otimizada ou mais eficiente. Então, isso você tem que levar em consideração na hora que você começar a fabricar. Litografia é basicamente vem de uma técnica antiga de trabalhar com pedra, mas na parte, pelo menos, de micromateriais, né, de microcomponentes, o que acontece basicamente é você deposita camadas, né, de material até uma certa altura sobre uma região, e aí, partindo daquele desenho que a gente fez no layout, o equipamento sabe, beleza, eu tenho que construir então um certo objeto aqui. E aí o que ele vai fazendo ele vai jogando pulsos de, pode ser íons, pode ser elétrons, depende do material. Ele vai jogando pulsos, ou até laser, dependendo, pulso dessas partículas, e vai literalmente cravando assim, o material e tirando esse material, como se fosse um trabalho com madeira, né? Então, ele vai limpando o material que não deveria estar onde está. E aí tem outras técnicas, por exemplo, que partem do princípio da deposição do material. Então,
você faz um desenho, entre aspas, né, na região que você tem interesse em produzir certo desenho. Você deixa cargas positivas ou negativas, depende do tipo de material. E aí depois você deposita, né, um material que também está carregado com a carga oposta. E aí ele vai se atrair exatamente naquela região que você preparou. Então você também consegue criar um material como se fosse na forma mais aproximada do que você queria. Aí, dependendo do tipo de material, você vai ter uma outra técnica, vai servir para um outro objetivo. E aí, bom, além desses equipamentos que você usa para, de fato, produzir esse desenho, né, produzir as camadas e depois fazer o desenho correto delas. Um deles é esse EBPG, que tem no item de equipamentos. Tanto o SM quanto o STM são microscópios também. E aí, qual é o ponto? Microscópios ópticos, você tem a limitação da frequência, né, frequência óptica, né, a frequência visível da luz. E se você tenta ir mais do que isso, ele vai espalhar a radiação e você não vai conseguir ter resolução nenhuma. Então, por conta disso, existem outros microscópios que são utilizados para ter resoluções muito menores. E aí, um dos exemplos seria esse ASM, que é microscópio eletrônico de varredura, que basicamente ele consegue ter a precisão, os que eu conheci pelo menos, eles chegavam a ter precisão de algumas dezenas de nanômetros. Então, você consegue ter um nível de resolução absurdo. Qual é a diferença? Ele não está usando luz, né? Ele está usando elétrons. Então, o que ele faz é basicamente jogar elétrons em cada posição, e a forma com que esse elétron é defratado, ele consegue fazer essa leitura da posição que o elétron veio. Então, ele consegue fazer essa resolução da imagem. Enfim, a vantagem desse método é que você tem uma resolução muito menor, né, do que microscópios ópticos. Desvantagens. Geralmente você não vai conseguir, quer dizer, eu nunca vi, talvez não seja possível, de fazer a imagem de objetos vivos, porque você está literalmente bombardeando o material com elétrons, né, com íons. E, enfim, você vai, dependendo do tipo de material, você vai acabar estragando, né, a amostra. E dependendo do material também, você precisa ter uma certa deposição de filme especial também para fazer o tratamento, para conseguir refletir melhor esses elétrons e tal. Então, se você joga uma camada de filme fino de ouro ou algo do tipo numa abelha, ela não vai sobreviver depois. Mas se você precisa só estudar a estrutura, né, é excelente para isso. Ou materiais, né, no nosso caso, chips, é excelente. O problema geralmente é que você não pode você geralmente tira fotos, né? Então você tem os frames que ele vai atualizando. Você não pode manter isso constante porque ele começa a sujar o material, né? Ele começa a jogar muitos elétrons ali. Pode ter perigo de começar a interagir com alguma coisa, algum material ali que inicialmente estava inerte, mas por conta da exposição contínua ele começa a ter alguma interação com o ambiente, né? E aí começa a mudar alguma propriedade. Então, tem sempre o cuidado de se você realmente precisa ter uma exposição contínua ali para verificar algo, se pode ser algo mais como uma foto, você tira uma foto e já é o suficiente, assim por diante. O STM, ele é ainda mais preciso, então ele usa técnicas de tunelamento, e aí ele consegue estudar estruturas atômicas de moléculas e materiais. Então, ele realmente consegue ir ao nível mais próximo que a gente tem do que seria uma estrutura
nuclear, não nuclear, mas uma estrutura atômica, né, e molecular. Também é um material fascinante, um microscópio fascinante que tem uma precisão realmente muito grande e que não pode ser usado constantemente como uma foto, né, de exposição contínua. E um outro ponto, né, uma vez que você fabricou esse material, fez a deposição e tudo mais, você precisa saber então se ele está alinhado, né, porque se eu precisa colocar várias camadas uma em cima da outra, elas precisam sempre estar alinhadas, assim por diante. Então esse é um desafio que você vai ter em escalas micrométricas, nanométricas. E aí o desafio é saber, né, se está tudo certo. Então, os microscópios são justamente para você ter esse teste de qualidade e saber se o material recém-fabricado passa ou não pelos cribos que você precisa ter para dar andamento no processo. Aqui são alguns exemplos. Então, a gente tem à direita em cima uma das imagens que eu peguei na internet, mas ela reproduz bem basicamente o que a gente consegue alcançar com o SM. E aí, se vocês perceberem a escala no canto da imagem, canto direito inferior da imagem, vocês percebem que tem ali um 8,76 micrômetros, né? Então, basicamente, essa barra inteira, né, de escala significa que são 8,76 micrômetros. E para vocês terem uma noção do tipo de precisão que a gente consegue ter para construir material desse tipo. Então, isso foi fabricado usando provavelmente diferentes técnicas. E esse é um tipo de resultado que a gente obtém depois de realizadas as técnicas. Embaixo da imagem tem um desenho mais ou menos, uma imagem de um dos tipos de SM que a gente tem no mercado. Esse microscópio, ele, além de ter essa estrutura branca à esquerda dele e um computador, né, para fazer pegar essas imagens, fazer o processamento e mostrar na tela, né, ter todo o controle ali. Você tem um software que você tem um controle absoluto, tem uma mesa de controle também, como se fosse um teclado, que aí você tem todos os parâmetros que você consegue mexer manualmente. O microscópio também tem alguns elementos que podem ser acoplados ou desacoplados. Provavelmente esse objeto à esquerda do microscópio, esse mais cinza, mais claro, que está na diagonal assim, é um elemento acoplado, pode ser, não sei exatamente qual é esse, mas pode ser um emissor de íons positivos, e aí você consegue, com esses íons positivos, fazer alguns objetos bidimensionais, mas você consegue fazer alguns objetos bidimensionais na sua estrutura, né, na sua superfície. E, enfim, tem vários objetos, dependendo esses dispositivos, você consegue fazer mais ou menos coisas. Do lado esquerdo tem o EBPG, que seria então um equipamento que vai fazer de fato a deposição e a litografia, todos os processos para de fato criar todas as camadas e complexidades do seu chip. E aí vem o próximo passo, que é, beleza, eu construí esse meu chip, eu testei ele, eu vi que estava calibrado, ou pelo menos as camadas estavam alinhadas, estava tudo certo. Agora eu preciso colocar ele dentro de um dispositivo, né, dentro de um lugar que eu de fato consiga tirar informações sobre ele para ver se ele está funcionando como deveria, se ele está recebendo o sinal, se ele está devolvendo o sinal, se ele está calibrado, se eu tenho que calibrar, se ele vai funcionar, se os qubits interagem entre si e assim por diante. Então, nesse processo, a gente precisa fazer a parte da engenharia, né, de fazer a conexão entre os componentes, daí começa a ser uma escala mais
do micro para o macro, né? A gente está começando a fazer a conexão, a ponte, né, da escala quântica para a escala clássica. Na imagem direita superior dá para ver alguns fiozinhos, espero. Então, tem algumas barras mais cor de cobre, né? Seriam os fios bem pequenos, na escala do olho humano. Só que a gente ainda tem fiozinhos mais finos ainda, que são aqueles que vão conectar os componentes quânticos a essas barras. E essas barras são Thiago. Bem delicados, mas que Ahora, são filho. poucas coisas que a gente consegue ver a olho nu assim, com resolução. E a gente utiliza também máquinas para fazer essa ligação. E geralmente essas instruções são todas definidas no momento que você está fazendo o desenho, o layout. Você sabe onde vai cada componente e em que lugar que vai ter uma conexão externa, seja para fazer alimentação de energia, né, para passar corrente por ali, ou para pegar um sinal, ou para retornar um sinal, fazer alguma outra interação, e assim por diante. O desenho de baixo é um dos chips que a IBM tem. A de cima acho que é um do Google. Mas basicamente todos vão ter uma estrutura parecida, que vai ser, pelo menos os supercondutores, né? Eles vão ter essa parte de interação com a circuitaria clássica. Então teriam essas conexões, né, via fios para receber, enviar sinal, fazer interação entre qubits. Você teria estrutura que vai ter estados quânticos, como os qubits, né, que seriam essas caixinhas, tanto na imagem de cima tem umas caixinhas no meio, umas 3, 4 caixinhas ali no meio, quanto nessa da IBM de baixo tem 7 caixinhas. Então ali é onde a gente está, onde cada uma delas representa um qubit. E essas ruazinhas, né, essas vias em formatos senoidais, elas são basicamente os caminhos que o sinal, os pulsos vão chegar ou sair para fazer tanto a leitura quanto a escrita de informação, fazer a interação entre qubits, enfim, fazer calibração também acontece por eles. E aí, dependendo do seu desenho e como você está estruturando o seu sistema, você vai ter um tipo de layout diferente e com objetivos diferentes. E isso vai variar de time para time, de objetivo, o tipo de tecnologia, o tipo de material que você está usando. E aí é nesse ponto que a gente também faz o controle de sinal. Então, a gente vai enviar um pulso elétrico ali e ver se ele chegou e, por exemplo, eu quero preparar o meu estado quântico como 0 em 1 qubit. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso enviar um pulso para ele, por exemplo, o X. Envio o X para ele e envio um outro realizando a medida. E aí eu vejo o que sai desse sinal. E aí eu vejo, se saiu 1, por exemplo, eu tenho que aplicar outro X para fazer ele ser 0. Se ele sair 0, então significa que ele já está inicializado. Né? Porque, diferente de um simulador, né, que todos os qubits começam em 0, todos bonitinhos, no mundo real você construiu o componente e você não sabe o estado que ele está. Né? Então você tem que começar a calibrar, começar a entender, jogar perguntas e ver o que ele devolve para você entender como ele está se comportando e aí saber quais medidas você tem que tomar para fazer ele apresentar ou desenvolver um certo estado ou uma certa característica desejada. E aí nesses testes você vai vendo se o circuito está funcionando bem, se os qubits estão respondendo bem, se eles conseguem manter o estado, se eles conseguem receber e processar o estado, e assim por diante. Depois disso, existe uma área muito importante, que é a área de controle. Então, um pouco da sequência que a gente estava conversando, né?
como que a gente precisa ter uma ligação, então, do computador que está do nosso lado, que a gente tem acesso a informações, que a gente tem uma tela mostrando dados, gráficos, etc. A gente tem que usar esse tipo de recurso para entender o que está acontecendo naquele chip que a gente acabou de construir. Né? Demora alguns meses para construir um chip, mas ele acabou de sair do forno. Então, a gente precisa ter formas de enviar sinal, receber sinal, fazer medida, fazer essas correções, fazer a calibração. E tudo isso é através de feedback, né? Como a gente primeiro, não tem acesso direto ao que está acontecendo nos estados quânticos ali no processador quântico. E segundo, como eles têm um tempo de vida muito curto, então a gente tem que construir essa sequência de instruções, enviar para lá, ele vai fazer alguma coisa, vai retornar para a gente esse resultado e a gente faz uma pós-análise, uma análise pós-medida. E aí, baseada nessa pós-medida, a gente sabe o que aconteceu, ou a gente tenta prever, né, o que de fato está acontecendo ali. Então é sempre tentando entender qual é o comportamento daquele qubit, fazendo essa pergunta e resposta. E aí esse é um passo importante, porque é a partir daí que a gente sabe que um qubit está respondendo bem ou não, se ele está na frequência que a gente definiu ele para estar ou não, como que ele está interagindo, ou se ele não está conseguindo interagir com os qubits vizinhos como ele deveria, se está tendo algum ruído de alguma outra fonte externa ou interna ali que pode ter vazado algum sinal ou uma conexão que não deveria estar onde está. Então, através desse momento de controle de pulsos e utilizando softwares que a gente consegue entender o que ele está retornando para a gente através dessas interações. E, assim, nada disso é possível se a gente não tem uma estrutura toda em volta. Eu estou enfatizando o caso de supercondutores, mas íons aprisionados têm um processo parecido, átomos neutros têm um processo parecido. Você sempre vai precisar dos equipamentos, né, tanto para construir quanto fazer a medida, a calibração, quanto esses equipamentos auxiliares. Por exemplo, na imagem aqui embaixo, né, esse Blue Force, ele é um resfriador. Então, no caso de circuitos supercondutores, você tem algo bem, dependendo da empresa que vai construir, mas geralmente é algo que parece essa estrutura direita superior. E aí ela está geralmente encapsulada, né, por um cilindro. Esse cilindro você geralmente faz um resfriamento em torno de algumas dezenas de milikelvin, e você precisa ter um nível de vácuo estável e baixo também. Usualmente é cerca de 10 a menos 20 Pascal, então usualmente é menor do que o vácuo do sistema solar. E aí tudo isso é justamente para evitar que partículas acabem entrando ali dentro do ambiente quântico e acabem criando algum ruído, algum processo ali que pode diminuir o tempo de vida dos qubits ou a qualidade do sinal deles. E por último, pensando nessas camadas de desenvolvimento, né, do computador quântico, a gente, uma vez que tem o domínio sobre todos os outros passos, a gente consegue então desenvolver coisas no computador clássico e mandar rodar no computador quântico, pegar o resultado e fazer alguma coisa com ele. E aí serve, né, as linguagens e pacotes de algoritmos quânticos que existem por aí. Por exemplo, a IBM tem o Qiskit, o Google tem o Swift. Existem outras iniciativas, por exemplo, esse Project Skill, que é de uma universidade
da Suíça. Então, às vezes tem várias ferramentas que você consegue escrever um algoritmo, né, em uma certa linguagem, por exemplo, Python, e no final, lá embaixo, ele vai traduzir aquilo para uma sequência de pulsos que vai ser comandada por aqueles equipamentos que a gente estava comentando sobre os que mantêm o controle dos pulsos e tudo mais. Então vai ser sempre essa camada de abstração que você tem de um para o outro. Além disso, né, você precisa fazer análise das medidas. Então, uma vez que você termina de rodar o algoritmo e faz as medidas, eles vão sair daqui, eles vão colapsar o estado quântico que tinha lá dentro do chip e te devolver em termos de bits, né, em termos de dados clássicos. E você vai ter que tentar entender o que significa aquela distribuição de probabilidade de sequência de bits, por exemplo. E aí, junto disso, né, você tem todo o processo de desenvolvimento de aplicações e tudo mais, ou simulações de sistemas e algoritmos mais rebuscados. Então, também é toda uma área por si só de como você consegue, uma vez que o computador quântico já está ali funcionando, utilizar ele para algum desenvolvimento ou aplicação. Falando de forma bem resumida, então, os tipos de atuação, de áreas de atuação que a gente teria, do ponto de vista de computadores quânticos, seria essa parte de fabricação e de algoritmos, assim como redes quânticas. Então, ambos têm áreas bem correlacionadas, porque eles dependem dos mesmos dispositivos. A diferença é que redes quânticas começam a envolver conexões entre computadores, né? Então, pode ser uma conexão física, como uma fibra ótica, ou pode ser uma conexão via o ar livre, como satélites e tudo mais. Mas a base deles é bem parecida, né? E para você manter esses sistemas rodando e operando e se mantendo, né, com correção de erro, com diagnóstico para ver se tem alguma coisa dando problema ou não, você precisa de uma infraestrutura. E aí essa infraestrutura vai ser desde resfriamento, manter o vácuo, realizar esse controle dos pulsos de entrada e saída, fazer essas correções, dependendo desses resultados e tudo mais. Então, é todo um ecossistema que existe dentro dessa área que precisa de gente. E cada um tem uma função essencial dentro dali. E aí, basicamente, essa é a visão que eu quero mostrar, assim. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso também, mas para vocês terem uma ideia do que é possível ser feito. Os principais lugares que eu penso que seriam acessíveis para a gente do Brasil, pensando em startups, né, algumas empresas que decidiram surgir para resolver um problema. Algumas surgiram via dentro da universidade, então existiam alguns estudantes de doutorado, pós-docs, ou até professores que desenvolveram alguns projetos e acharam que aquele projeto valia a pena se tornar uma ideia, uma empresa. Então, e aí eles vão atrás de investimentos e tudo mais. Uma cena bem rica está crescendo aqui na União Europeia. É difícil dizer o país porque tem vários países e várias dessas startups estão em vários lugares também, vários outros países. Mas, no geral, a União Europeia reflete bem isso. Tem algumas acontecendo no Reino Unido. Tem algumas na Suíça, inclusive a Suíça é uma das mais antigas na parte de ótica quântica para comunicação e segurança. Nos Estados Unidos e no Canadá também tem startups surgindo, tem várias startups das mais variadas áreas possíveis surgindo lá. Israel, eles tinham um foco inicialmente em criptografia e agora eles estão começando a desenvolver computadores quânticos também. E a Austrália, ela começou a desenvolver computadores quânticos recentemente.
E aí, existem também empresas grandes, né? Por exemplo, a Blue Force ela é uma empresa bem conhecida na área de eletrônica, resfriamento, controle, infraestrutura eletrônica, que acaba dando suporte para as empresas que estão construindo os computadores quânticos. E existem corporações, né, por exemplo, a Microsoft, Google, a IBM, que eles também estão investindo e têm times nessas áreas. E aí eles estão por vários lugares, e aí já é um pouco mais espalhado, né? Eu sei que tem na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, na Finlândia tem uma bem grande, tem uma surgindo, alguns polos, né, surgindo na França. Aqui a Holanda é bem forte, principalmente em relação a redes quânticas e internet quântica. E o Reino Unido também, se eu não me engano, a IBM acabou de abrir uma filial lá há um tempo, algo assim. E, claro, tem institutos de pesquisa. Alguns são vinculados diretamente a universidades, alguns surgiram dentro da universidade e se tornaram independentes, e alguns são institutos particulares, né? Sejam de empresas ou de aglomerado, de grupos de empresas que se juntaram para pesquisar algo em comum. E aí, de novo, tem vários países ali envolvidos, a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Itália e Suíça. São os principais, mostrando assim um panorama geral, né, para quem tem interesse. Acho que é bom ficar de olho. América do Norte e Europa são os pontos mais de fácil acesso para gente. E eles sempre precisam de gente. Esse é um ponto importante também. Então, e é uma área que vai crescer muito ainda, ela está só começando. Aqui é um mapinha para mostrar onde existem as principais iniciativas no mundo. Percebam que eu não coloquei alguns dos países que estão aqui e lá, porque nem todos são de fácil acesso para a gente. Seja por por dificuldades linguísticas ou processos burocráticos, ou realmente porque eles estão fechados para estrangeiros, ou enfim, tem algumas questões ali que vão ser individuais, né, de países ou até organizações. Indo direto ao ponto, então, o que seria necessário para a gente almejar ter uma oportunidade em algum desses lugares, trabalhando com alguma dessas coisas que eu listei? Do ponto de vista teórico, linguagem de programação, porque você vai sempre estar desenvolvendo software, então a parte de desenvolvimento de software é essencial. Você vai precisar aprender algumas linguagens, vai precisar aprender o processo de como sai de uma ideia, né, de um programa até fazer ele rodar e ser estável, e não travar, enfim, ser confiável. Também construir algoritmos quânticos. Aqui eu estou listando de forma genérica, não quer dizer que um implica no outro, mas que esses são pontos gerais que algum desses você precisa ter. Geralmente você vai ter mais de um para conseguir, mas você não precisa ter todos porque cada posição, cada trabalho vai mexer com coisas diferentes. Então, não necessariamente você vai precisar saber algoritmos quânticos se você está projetando chips, por exemplo. Não faz sentido. Mas geralmente são coisas que têm uma base em comum, né? Desenvolvimento de software. Já do lado experimental, a gente tem esses processos, então, que vão utilizar os equipamentos para fabricação. E aí vai ser específico de cada tipo de equipamento, para cada tipo de material. E cada material que você usa vai ter uma vantagem e desvantagem em cada tipo de processo, em cada tipo de microscópio ou equipamento. Então é sempre uma questão de ganhar experiência com equipamentos e microscópios e processos. E aí saber qual material vai se encaixar
objetivo que você pretende e dado o material, que tipo de equipamento utilizar. Pode ser também que você precise saber fazer a manutenção e operação dos equipamentos, e aí, de novo, não necessariamente você tem que saber esses dois pontos, né, mas os dois acabam necessariamente usando pontos em comum. Então, alguma coisa em comum ali entre os dois você vai acabar aprendendo. E cada um vai ter a sua necessidade específica. Processos criogênicos, né, seria para fazer um resfriamento e também manter o equipamento, o dispositivo em um vácuo, em alto vácuo, geralmente. E também conseguir realizar esses testes de calibração dos equipamentos e dos dispositivos, que é um processo importantíssimo. Sem ele você não consegue garantir, né, que o seu chip está funcionando como deveria. O que eu tenho visto desde que eu me interessei por essa área do ponto de vista de indústria, né, até hoje, é que assim, geralmente você vai precisar de um mestrado como um requisito mínimo. A menos que você seja uma pessoa que programe muito bem, realmente você tenha uma aptidão muito boa, tenha um repertório muito bom, tem um portfólio de projetos, seja uma pessoa realmente conhecida na área de software, por exemplo. Então, beleza, todo mundo te conhece, ninguém precisa ficar tipo, provando que você é alguma coisa ou não. Nesse caso, não, mas no geral, algum título é necessário, porque vai envolver alguma coisa específica que provavelmente você vai ter que aprender durante a graduação e o mestrado naquela área. Por exemplo, se você está mexendo com algoritmos quânticos, você precisa saber mecânica quântica, você precisa saber de informação quântica, de computação quântica, o nível mínimo para conseguir ler um artigo e saber como reproduzir aquele algoritmo. Algumas posições eles já jogam direto assim doutorado, então algumas eles até negociam tipo, você pode ter mestrado com experiência, e outras já jogam não, é doutorado direto, é um requisito mínimo. Então às vezes não tem muito o que fazer assim, a não ser, né, ganhando muita experiência ou conseguindo doutorado para realizar isso. Geralmente eles pedem sempre um conhecimento básico sobre o sistema físico que eles trabalham, que a empresa trabalha, e aí você precisa saber o tipo de sistema que eles trabalham para conseguir trabalhar no dia a dia. Então, se é supercondutores, beleza, eu tenho que saber o que é uma junção Joseph, como vai funcionar a parte de interação ali entre os diferentes estados, ou como eu consigo reproduzir eles, ou como fisicamente eu vou extrair ou ler essa informação, interagir os qubits e assim por diante, dependendo da sua área. Conhecimento dos equipamentos e técnicas, né? Como toda ferramenta, você precisa mostrar que você tem algum domínio. Eu lembro que quando eu estava na Microsoft, eles comentaram que uma entrevista com o pessoal de fabricação no laboratório chegou a demorar 9, 10 horas. A pessoa ficou lá dentro mostrando que ela sabia. Então, ela fez a entrevista normal e aí um dia eles marcaram para ela ir lá para fabricar algo para eles verem se ela de fato tinha aquele conhecimento que ela disse que tinha. Então eles têm que usar toda aquela roupa especial, né, entrar numa sala limpa e ir lá no material, no EBPG geralmente, fazer a fabricação do material e mostrar que eles têm conhecimento em fazer a fabricação, depois ir lá no SM para mostrar, tirar foto bonitinha, mostrar que eles sabem fazer, sabem tirar foto, né, com elétrons, e, enfim, mostrar. Já
software, você pode ser perguntado algumas perguntas, podem fazer algumas perguntas sobre questões mais técnicas, ou o que você já tem feito, ou como resolver alguns problemas. Não é tão pesado assim, mas eles sempre vão tentar tirar alguma informação para saber se você está no nível desejado deles, né? Das tarefas que eles vão precisar que você construa lá. Algumas linguagens de programação são importantes, aí vai depender do tipo de trabalho que você vai fazer e qual é a necessidade da empresa. Mas gira em torno de Python, C ou C++. E, geralmente eles pedem algum tipo de experiência. Isso é o básico. Então, seja experiência acadêmica que eles contam, isso é bem legal, eles realmente consideram experiência acadêmica aqui. Então, você pode não ter entrado numa indústria, numa empresa para trabalhar exatamente com aquilo, mas se você passou o doutorado trabalhando com aquilo, para eles a experiência é tão válida quanto. Antes de continuar, eu queria só fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Como que tá aí, por enquanto? Está tudo bem? Tá tudo tranquilo, Eduardo. Tá tudo beleza. Tem alguém que tem algum interesse específico sobre software ou sobre hardware? Todo mundo tem alguma preferência? Acho que seria legal. Você prefere que escrevam ou no microfone? Como Tanto preferirem. faz. Então, pessoal, podem fazer suas perguntas aí, tirar suas dúvidas. Pessoal que está interessado na área. Enquanto isso, bom, vou responder o Hector. Sim, China, Japão, Taiwan. Taiwan não tem nada quântico, mas Singapura tem. Eles estão, de certa forma, bem avançados. O problema é que é difícil chegar lá. Tipo, na China, você vai ter que ser uma pessoa que realmente é muito boa na sua área e saiba fazer o que eles não sabem. Então, você vai precisar adquirir muitos anos de experiência antes. Basicamente isso. E, de preferência, falar chinês. Vai ajudar muito. Japão, eles são bem fechados, então é difícil o processo lá dentro. É mais fácil você conseguir por uma companhia que trabalha em parceria com o Japão. Por exemplo, que é o que acontece na Coreia também. Tem uma empresa na Suíça que ela tem parcerias tanto com o Japão quanto com a Coreia. E aí ela consegue, né, fazer todas essas parcerias, e aí eventualmente eles têm um time dedicado no Japão e tudo mais. Eu estou levantando essa pergunta porque eu tenho 2 slides que um é esse dicas para quem tem mais interesse em software e o outro é para quem tem mais interesse em hardware. Mas, por exemplo, se ninguém tiver interessado em hardware, eu posso pular. Se ninguém tiver interessado em software... Então eu vou levantar minha bandeira aqui. Pode ser hardware. Ninguém falou. Bom, beleza. Eduardo, eu acho que seria bom se você falar sobre os dois, software e hardware. Uhum. Bom, para quem tem interesse em desenvolvimento de software, o ponto zero de tudo assim é você ter uma conta em algum site de repositórios de Git, né? Pode ser GitHub, pode ser GitLab. Isso é o ponto zero. É como se fosse o seu Lattes para software. A diferença é que lá vai estar todos os seus projetos pessoais e todos os projetos que você participa. E aí, coisas importantes para ter, né? Tenha sempre projetos pessoais e participar de projetos open source. Existem projetos open source a rodo, todos os tipos de plataforma de Git que você procurar.
E ele vai trazer muito conhecimento, muita experiência para você como um processo de desenvolvimento. E também vai trazer o holofote para você, né? Porque, eu participei de tal projeto open source. Então a pessoa pode ir lá e saber, tá, esse é um software de qualidade, amplamente divulgado na comunidade de software ou na comunidade de hardware ou em algum lugar. Então a gente sabe que a pessoa é boa ou está por dentro de projetos relevantes. Outras coisas, né? Participar de aprender processos de desenvolvimento de software, não é só escrever um código, né? No fundo. Você precisa entender como que aquele código que você escreveu vai virar um produto ou vai virar uma aplicação ou algo utilizável por alguém depois. E como você trabalha com time, as coisas precisam ser mais organizadas. Então, você precisa saber exatamente como fazer o alinhamento das coisas, como qual código vai ser subido, ou qual código vai ser utilizado no final, como fazer essa arquitetura desse planejamento. Obviamente, a parte de análise de gráficos, usar pacotes das linguagens que você aprender são relevantes para fazer coisas, tanto para fazer testes ou para, de fato, colocar nesse programa final, né, nessa aplicação final. Também, se você tiver interesse nessa parte de criar algoritmos quânticos, vai ser essencial, né, saber como escrever esses algoritmos e saber como interpretar o resultado deles. Ponto de vista de hardware, conversando com um amigo, ele basicamente deu essas dicas, né, aprender e desenvolver projetos e baseados em alguns processos, né, e técnicas utilizadas na área. Então, seja em uma IC ou seja fazendo um intercâmbio acadêmico, alguma coisa do tipo, onde você tenha de fato contato com essas técnicas. Pode ser radiofrequência, pode ser utilizando um microscópio eletrônico de varredura. Tem várias formas de você obter acesso ou conseguir mexer nesses equipamentos, fazer treinamento com eles, ou tecnologias. E aí, nesse ponto, eu acho que é muito importante conseguir fazer um intercâmbio acadêmico, porque geralmente são institutos de pesquisa muito específicos que vão ter os equipamentos para aquele objetivo específico, né? Por exemplo, pode ter um microscópio eletrônico de varredura em alguma universidade próxima a você. Não necessariamente ele vai estar disponível para fazer uma análise de um material quântico para o seu projeto. Né? Já existem lugares que têm aquele microscópio exclusivamente para esse tipo de atividade. Então, eles têm todo o processo necessário para você sair do zero e aprender como utilizar todos os processos e tudo mais. Basicamente é o que eu sei, porque eu sou físico teórico de formação. Então, eu imagino que tenham vários outros aspectos, mas acho que é com experiência mesmo, vendo quais os requisitos necessários para cada empresa. E aí, dicas gerais que eu acho talvez as mais importantes. É uma indústria emergente, então vai precisar cada vez mais de mais gente. Então você pode não estar interessado agora, ou achar que, putz, eu não tenho todo esse conhecimento, ou não sei nada disso, mas ela está começando agora. Então, existe um tempo suficiente para você se formar e adquirir experiência e ver se eventualmente é algo que te interessa para seguir na vida, né? Processo formal, profissional. Outro ponto importante, parece ser óbvio, mas é sempre bom lembrar, porque eu principalmente no começo, né, me frustrava muito, porque eu pensava, computador quântico, eu quero fazer coisas com computador quântico, mas o que exatamente, né?
Então, você não vai construir um computador quântico sozinho. E que bom, né? E por esse motivo você não precisa saber de tudo. E exatamente por conta disso, você não precisa ser a pessoa que vai fazer a parte mais importante ou a parte, não sei, a que tem mais reconhecimento, ou a que ganhe mais, ou sei lá, a que sai nas fotos, ou tipo, cada pessoa tem um papel importante e fundamental nesse processo. Então, você não precisa, sei lá, querer ser o ator de Hollywood pra ser ator, sabe? Você pode começar pequeno e aí você vai subindo. O importante é que, se você se interessa pela área, você tem uma direção e começa a desenvolver naquela direção. E aí você vai ganhando os requisitos necessários para conseguir ter mais sucesso e almejar coisas mais relevantes para o que te interessa. E por último, assim, não tenha medo de se arriscar em projetos relacionados. Eu não sou nenhum gênio também, não sou uma pessoa que tem um monte de publicação na Nature, nem nada do tipo. Mas eu trabalho com computação quântica, de certa forma, relacionado. Estou ali por trás do processo que é possível construir computadores quânticos. Então, por enquanto, é uma parte que eu consigo fazer bem e dar algum valor. Meu objetivo, por exemplo, quero construir algoritmos quânticos. Beleza, então, um passo de cada vez, um dia eu vou chegar lá. Né? Primeiro eu tenho que contato com computadores quânticos, sei os processos, depois consigo mudar ou migrar de área e tudo mais. E por último, não ter medo de tentar entrevistas. Eu tentei entrevista lá na Microsoft e passei. Então, assim, tem vários pontos, né? Era um contrato, então o contrato durava 1 ano, mas passei. E foi ele que me possibilitou estar onde eu estou hoje. E eu trabalhei dentro da Microsoft, com um laboratório quântico, com todo mundo que estava fazendo os dispositivos, desde da simulação, construção dos chips, fabricação, design, medida e calibração. Exatamente todo o processo, né? Eu cheguei a conhecer muitas pessoas nesse tempo. E aqui no QTech também dei continuidade para esse tipo de atividade. Mas é isso. É tentar até conseguir. Beleza, para que serve tudo isso, né? No fim das contas. A gente pode dizer basicamente aplicações mais diversas possíveis. Aqui eu estou citando as aplicações que já estão sendo investidas. Então, existe uma empresa grande ou uma corporação que está investindo dinheiro pesado nessa área em parceria com empresas de computação quântica, algoritmos quânticos, comunicação quântica. Ciência dos materiais, financeira, trânsito, criptografia e farmacêutica são as mais bem pagas que eu vejo. E é onde mais está rolando dinheiro. Assim. Tem investimento muito grande nessas áreas. E é só o começo também, né? É onde a gente tem visto que tem tido essa necessidade inicialmente de conhecer essa inovação quântica, né? O que essas tecnologias quânticas trazem para o negócio e como utilizar elas para essa empresa se sobressair ou ser mais segura ou conseguir desenvolver uma solução mais rápida ou mais eficiente. Então, apesar de a gente estar apenas começando na área, já existem aplicações sendo bem difundidas. Se tiverem interesse também, eu posso passar depois algumas referências, alguns materiais que falam sobre algumas dessas iniciativas que estão sendo feitas.
quem sou eu, né? O professor Moisés deu uma introdução já, né, no meu currículo acadêmico. O que eu posso dizer? Você não precisa ter a melhor nota, você não precisa ser o melhor aluno, mas você tem que se esforçar. Então, desde que você aprenda com os seus erros e tente sempre melhorar, você consegue almejar, né, algo que te interessa. Então, eu era dessa área de informação quântica na academia, eu saí frustrado por alguns motivos, mas foi dentro da indústria que eu acabei conhecendo a oportunidade de trabalhar de novo com coisas quânticas e vi que era uma possibilidade real. E aí, através dela, foi que eu tive essa visão, né, de tentar, de fato, então, construir esse meu caminho voltado a tecnologias quânticas. Através disso, eu vim para cá e consegui as oportunidades aqui. Mas, assim, se vocês olharem, não tem nada especificamente dizendo, engenheiro de algoritmos quânticos ou engenheiro de computadores quânticos. São coisas muito recentes, né? Então, o que eu posso dizer? Pelo menos na Microsoft, a maioria do time era físico e faziam de tudo, assim. Tinha gente que fazia o design do chip, tinha gente que fazia fabricação, tinha gente que fazia medida, calibração, simulação. No começo eu fazia a parte de extração de dados, análise, automação de alguns processos. Então eu estava sempre ajudando vários times diferentes a conseguirem ter visibilidade do que estava acontecendo, né? Porque uma pessoa fabricava um ponto, aí ela passava aquele chip para outra pessoa que fabricava uma outra parte. Então, se elas não se conversavam de algum jeito, né, você não tinha alguma forma de conectar elas, o processo demorava 1, 2 meses para ficar pronto e eles percebiam que tinha erros, tinham problemas ali no chip e tinha que ser jogado fora. Então foram 2 meses jogado fora porque não teve essa comunicação ou não teve medida ou dados suficientes para os dois lados se comunicarem e entender o que estava acontecendo. E é basicamente isso que eu também faço aqui no QTech, embora seja um pouco mais aberto, então tem outras atividades que eu também acabo fazendo. E é sempre buscando, né, algum objetivo. Acho que, dependente da área que você queira seguir, acho importante pensar, né, no que você gostaria de fazer e tentar trilhar um plano para alcançar isso. Bom, se quiserem entrar em contato, tem o meu e-mail, tem o LinkedIn para quem usa. E é isso. Obrigado, Eduardo. Muito legal a sua apresentação. Pessoal, perguntas? Acho que Hector tem uma pergunta, né? Alô, boa tarde, me escuta? Sim. Ok. Não, eu escutei na primeira parte você falar de que os chips quânticos tinham um tempo de vida útil. Aí eu fiquei em dúvida se você acopla com um sistema físico real e esse objeto tem tempo de vida útil e como que você trabalha isso? A conexão é rápida, você pode substituir rapidamente? Ou seja, uma parte bem interior, digamos assim. Ou seja, essa parte não ficou claro como que você lida com essa situação. Tá. Assim, pensando que a gente está bem no começo do processo, né, de fabricação e entendimento do que é um processador quântico. Então, a gente não tem as melhores práticas ainda e não sabe nem quais são as melhores combinações de materiais. Por conta disso, os materiais eles podem se degradar, né? Pode ser por conta de interação com os elementos ali que ele está em contato, com corrente ou campo magnético, campo elétrico, que porventura
acabe vazando para algum lugar que não deveria, você acaba desgastando esse material. Dependendo do tipo de material, você tem um tempo de vida útil de 2 a 5 anos. Mais do que isso, eu acho que é ser muito otimista, assim, utilizar o mesmo circuito. E aí, o que geralmente acontece? E aí, esse é o processo triste, né? Porque para você preparar Imagina que você tem o chip tudo pronto, já está tudo montado, você colocou o cilindro para resfriar e manter ele no vácuo. Demora cerca de 2 semanas para ele ser preparado, até o estado estável e tudo mais. Então, pode chegar, dependendo da complexidade do seu sistema, como você vai fazer para despressurizar e termalizar ele e depois montar de volta, pode demorar um mês, dependendo das condições. Sim, entendi. Em uma palestra, um professor andou falando, mencionando um matemático que falava sobre a impossibilidade de criar um computador quântico de fato. Pelo que estou percebendo, o que vocês estão fazendo é uma mistura, né, de um objeto com componentes quânticas e componentes clássicos, né? Ou seja, computador clássico que nós estamos acostumados. Então, essa mistura justamente pela necessidade que sozinho não funcionaria, ou você acredita que pode ter sim um futuro um computador quântico sem alguma ajuda de um computador clássico, digamos assim? E por último, já para terminar minha pergunta, né, em mecânica quântica, quando se fala de medição, normalmente medimos posição, velocidade e a função de onde cai para um estado. Como que isso na prática se desenvolve? Obrigado. Tá, primeira pergunta. Eu vou dar a resposta curta, porque é a mais pragmática. Não tem como você fazer um computador quântico sem computador clássico acoplado. Porque, primeiro, você precisa inserir os conjuntos, né, as sequências de impulsos que você quer colocar no seu computador quântico. E segundo, que você, uma vez que mede, eles geram bits clássicos. Então você tem que ter um computador clássico para pegar esses bits e fazer alguma coisa com eles, né? No fundo, um computador quântico ele está desenvolvendo um processo de uma maneira diferente e de forma muito mais rápida. Mas ele não tem possibilidade alguma de ser desenvolvido de forma independente e isolada de um computador clássico. Seria basicamente dizer assim, existe um computador clássico que não existe teclado, não existe tela, não existe mouse e não existe nenhuma conexão Wi-Fi ou por cabo. Você consegue fazer alguma coisa com ele? Não. Ele serve para alguma coisa? Não. É basicamente isso. Todo computador ele precisa de uma entrada e uma saída de dados, né? Um input e um output. Se você não tem isso, ele não tem serventia. E aí, a analogia, né, seria o computador clássico tem o nosso dedo como input, por exemplo. Quando a gente digita alguma coisa, quando a gente mexe o mouse. E aí isso gera a sequência de bits em algum lugar que vai desencadear em operações dentro dele. O dispositivo de input do computador quântico é um computador clássico. Seria esse nível de abstração, talvez, que a gente teria que pensar. Com relação à medida, depende muito. Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo talvez mais simples, com fótons. Você pode ter tanto um material polarizador ali, e aí você, quando o fóton é absorvido ali, você consegue identificar a polarização dele. Ou pode ser uma câmera ultrassensível que capta, em média, fótons individuais. E aí você sabe que se em algum momento ela
clicar, né? Se ela tiver uma resposta ali de pulso, ela teve um fóton que passou por ela, né? Que foi medido por ela. Independente desses dois processos, o que você tem é um material muito sensível. A gente está falando de fótons, né? Não de pulsos de luz ou de uma luz contínua sendo excitando um material ou uma superfície específica, mas de fótons individuais. Então, você tem todo um processo de desencadeamento de sinais dentro do componente eletrônico que fez que está fazendo essa leitura desse fóton, por exemplo. Por quê? Porque ele vai transformar esse único fóton em uma sequência de bits no final. Sequência de bits, né, seria os zeros e uns. Eles têm uma voltagem e uma amperagem específica. Então você tem que transformar algo que é basicamente nada em algo que ele pode ser mensurável por equipamentos clássicos. Então você tem esse processo de amplificação do sinal ao longo do processo. Nos supercondutores acontece algo parecido, mas a diferença é que quando o qubit ali, né, supercondutor, está no estado 0 ou está no estado 1, a resposta que ele dá de pulso, né, pelo caminho, o circuito que você desenhou ali, é diferente. Um exemplo, né, ele pode dar uma resposta de 3.7 GHz ou 3.9 GHz. Então, 3.7 seria o estado fundamental, né, o estado 0 dele. 3.7 seria o estado primeiro excitado, por exemplo, o estado 1. Então, geralmente você sempre vai girar em torno dessa abordagem de corrente. Porque você está girando bits para um computador clássico. É basicamente isso. Você vai medir os pulsos. Né? Mais perguntas, pessoal? Eduardo, eu tenho algumas perguntas. Você que tem uma experiência lá na Europa, né? Uma pergunta é: o que você acha, em qual sector o Brasil deveria investir nessa área de computação e informação quântica? É dizer, sobre todo a parte da academia, né? Em que sector deveria o pessoal fazer esse investimento e também o pessoal que se dedica mais à área de indústria, não? Startups. Essa é a minha pergunta. Assim, e aí eu vou responder isso e linkar um pouco do porquê eu escolhi uma certa área. O que eu vejo que acontece, mesmo aqui na Europa, existe uma grande dificuldade em você construir os chips quânticos. Porque você precisa de todo um instituto para conseguir construir isso. Você tem que ter uma sala limpa, você tem que ter equipamentos caríssimos, microscópios, pessoal altamente qualificado. Isso para fazer pesquisa. Então, imagina assim, a universidade tem esse centro só para fazer isso. É algo muito caro. Ela precisa fazer muitas parcerias, precisa realmente de um suporte muito grande para que isso aconteça. O Brasil acabou perdendo a oportunidade de ter uma indústria semicondutora na década de 90, 80, 90. Então, eu acho muito difícil ele conseguir fazer isso acontecer para os computadores quânticos. Por esse motivo, eu acho que a forma mais segura e prática que o Brasil teria seria investir nas coisas que ele já é muito bom. Por exemplo, algoritmos quânticos. O Brasil sempre se destacou pela física teórica, né? Não só o Brasil, mas a América Latina no geral tem essa parte de física teórica muito forte. Então, a parte de algoritmos realmente é muito boa. E a parte de comunicação quântica. Por quê? Porque é um outro ponto que o Brasil tem várias universidades que já utilizam, já tem
as suas mesas óticas, né, tem todo o seu aparato ótico, e aí você conseguiria fazer essas montagens, né, de redes quânticas utilizando o que já se tem conhecimento no Brasil. E aí você não precisaria ter um sistema todo robusto para ter uma indústria extremamente específica de precisão. E aí é por isso que eu acredito que essa área de redes quânticas é tão importante, porque você consegue fazer muita coisa com pouco recurso. Ou pelo menos você consegue mostrar a utilidade de computadores quânticos sem ter o recurso que um computador quântico único precisaria ter. Uhum. E uma outra pergunta, eu não sei se você sabe sobre isso, mas na área de metrologia quântica, também uma área importante? Sim, sim. O que eles têm de investimento, principalmente nos Estados Unidos, eu sei que é muito forte metrologia quântica. Aqui eu não ouço tanto, eu realmente não sei porquê, mas eu sei inclusive que tem alguns satélites, tanto da NASA quanto da ESA, que fazem experimentos de metrologia quântica. Mas eu não tenho muito conhecimento na área. Eu sei realmente que é uma área de ponta que tem poucos institutos no mundo realizando as aplicações de fato. Uhum. E uma outra pergunta, sobretudo para nossos alunos aqui de engenharia física, tem oportunidades lá, é decir, tem oportunidades de bolsas lá na Europa para o pessoal que quer fazer mestrado ou doutorado? Ou é igual que em qualquer área da física que normalmente é super competitivo, não sei lá, eles diriam campus de que a veces tem falta de bolsas, né? Mas na área de computação e informação quântica é igual ou tem mais oportunidades atualmente? Olha, eu sei que tem bastante oportunidade e está crescendo bastante. Inclusive, especificamente para redes quânticas, a internet quântica no geral, eles criaram uma aliança, né, para realmente juntar vários institutos e interesses em comum e conseguir construir esse ecossistema. Então, existe uma página na internet que você tem a listagem de todos os trabalhos ou oportunidades de pós-doc, doutorado nessa área. De resto, de computação quântica, eu sei que tem várias oportunidades. Eu conheço algumas pessoas que fazem nos Estados Unidos em específico. Eu acho que é mais questão de, por exemplo, se algum aluno tiver algum interesse ou alguma dúvida sobre alguma área específica, entre em contato que, se eu não tiver um link ou uma página para dar informação para essa pessoa, eu sei quem tem. Então, é mais fácil de conseguir saber o que ela tem interesse, por exemplo. Mas sempre tem oportunidade, isso é bom deixar claro. Assim. Beleza. Pessoal, mas alguém tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta? Oi, Eduardo, tudo bem? Além do Cimatec, tem alguma outra iniciativa aqui no Brasil com computação quântica e até mesmo redes quânticas que você mencionou? Tá. Eu vejo que nos últimos 4 anos, talvez, as universidades começaram a focar mais nessa área, porque antes era só informação quântica, no máximo termodinâmica quântica que as universidades acabavam focando, né, os institutos ou departamentos. Mas recentemente eu vi que tem vários grupos que estão começando a focar nisso. Acho que inclusive é uma oportunidade excelente para começar o departamento, né, começar a pensar nessa área.
porque é uma área, como ela está emergindo, né, ela está se iniciando agora, está florescendo agora, vai ter oportunidade para desenvolver os fundamentos dela, aplicações para ela, ou resolução de possíveis problemas que já estão existindo. Acho que esse é o momento. Não conheço nenhum especificamente que esteja voltado diretamente a redes quânticas, mas eu sei que existem alguns alunos de mestrado, doutorado, que mexeram com isso. Provavelmente a Samurai Brito, vocês conhecem. O doutorado dela foi nessa área, mas foi uma pesquisa específica dela, né? Não existia nenhum time, nenhum grupo de redes quânticas no departamento, no instituto que ela fez. Então esse eu acho que é um momento bem oportuno para isso. Obrigado. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Beleza, então, pessoal. Eduardo, muito obrigado pelo seu seminário. Muito legal, muito instrutivo, sobretudo para os alunos de engenharia física, né? E a gente mantém contato aí. Beleza. É um prazer estar aqui com vocês. E se tiver alguma dúvida, só mandar uma mensagem ou através do professor Moisés. E espero ter ajudado em alguma coisa. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo pela participação e a gente se vê na próxima reunião. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Obrigado, Edu. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Boa tarde, Moisés. Até mais, galera. Boa tarde. Tchau, tchau.